Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Põe em ordem a tua casa. Isaías, capítulo de número 38, versos de 1 a 8. Peço a você que abra a sua Bíblia. Queremos meditar nesse texto para que seja uma bênção na tua vida, em nome de Jesus. Como está a tua casa, meu irmão, minha irmã? Como você tem cuidado do teu lar? Nós queremos, ao finalizar o mês da família, refletir sobre esse tema tão importante, aqui numa passagem singular, especial na vida de um rei chamado rei Ezequias, um grande servo do Senhor, um homem brilhante para o seu tempo, para o seu momento, mas que produziu um dos filhos mais terríveis de toda a história, um homem sanguinário. E nós queremos pensar um pouquinho naquilo que Deus estava dizendo para Ezequias: olha, coloque em ordem a tua casa, coloca a casa em ordem, porque há de nascer um filho, e você precisa educar esse filho. Caso contrário, ele se tornará um dos homens mais sanguinários da história, trazendo mancha sobre a vida da família, matando, prejudicando e trazendo tantos males. Portanto, nós precisamos meditar, irmãos, nesse texto com muita seriedade, buscando realmente desvendar alguns princípios importantes para a nossa vida. Verso 1 diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto perante os teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Aleluia. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus amado e Deus todo-poderoso, nós colocamos a nossa vida, Senhor, mais uma vez na tua presença, Pai. Pedindo ao Senhor que o teu Santo Espírito fale conosco, ó Deus. Mova o nosso coração, ó Deus, para que ao refletirmos, ó Deus, sobre a nossa família, nesse mês da família, ó Deus, ao fecharmos, ó Deus, este mês, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, Senhor. Que nos dê, ó Deus, princípios, ó Deus, fundamentais, para que possamos, ó Deus, viver, ó Deus, e proteger, ó Deus, o nosso lar, ó Deus, a nossa casa, Pai. Abençoando, ó Deus, a nossa vida e a vida dos nossos familiares, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amados, hoje, ao chegar da igreja, eu fui surpreendido com uma notícia muito triste. O falecimento do senhor Júlio da Retífica, muito conhecido por toda a população de Porongatu e do estado de Goiás, como ex-prefeito e também ex-deputado estadual. Surpreendido porque nós não tínhamos conhecimento de como que estava o estado de saúde dele, e pensávamos que estava tudo bem, não tínhamos nenhuma notícia. Geralmente as redes sociais correm muito rápido. E aí me veio esse pensamento: ninguém esperava por isso. Ninguém pensava que isso iria acontecer. Por mais que tantas vidas estejam aí se perdendo por conta desta pandemia, mas quando chega mais perto de nós, parece que a gente reflete, para refletir um pouco sobre a brevidade da vida, sobre o pouco tempo que nos resta. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a brevidade da vida na vida de Ezequias, um rei
que servia ao Senhor, mas um rei que adoeceu de uma ferida mortal, úlceras. Estavam saindo do seu corpo, estavam pipocando, e por mais que ele tentasse curar, ele não conseguia a cura. Até que veio o profeta do Senhor e diz: olha, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Dura palavra do profeta de Deus ao rei Ezequias. Mas aquele rei, então, ele se vira para a parede, ele começa a se derramar em choro. Diante da iminente morte, ele começa a clamar e ele começa a falar com o Senhor. E antes que Isaías saísse pela portão principal da cidade, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías e diz: volta-te, vai a ele e dize que eu acrescentarei 15 anos de vida. E assim o profeta o fez. E disse mais: e para provar que a minha palavra é certa, eu vou vencer essa batalha contra os assírios, que se levanta contra vocês. Mas se mesmo assim você ainda não acreditar, eu vou mover o mundo, fazer o mundo parar de girar. E naquela época havia um relógio, uma espécie de um zigurate, uma torre bem alta, que ao refletir a força do sol refletindo sobre aquele local, dava então uma sombra que indicava as horas. E já pertinho ali das 6 horas da tarde, Deus naquele momento gira a terra ao contrário. E aquilo que era 6 horas, de repente estava marcando 5 horas da tarde. Algo totalmente impensado para qualquer ser humano. Como assim é capaz de mover o planeta agora hoje nós sabemos, né, que não foi o Sol que girou, mas sim a Terra que girou, fazendo aquele movimento, retornando aí possivelmente para 5 horas da tarde, meus amados irmãos, para provar a sua palavra. Mas a mensagem estava dada: põe em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua casa, porque você precisa educar os seus filhos. Você precisa conduzir os seus filhos na presença do Senhor. E aqui aqueles que não têm filhos, por favor, um dia você vai ter. E você precisa ouvir essa palavra. Pelo menos 4 princípios nós podemos retirar desse texto aqui, dessa mensagem. E o primeiro dele é: aprenda, os teus dias são limitados. Tenho certeza aqui que ninguém aqui vai viver até o ano 2350. Ninguém aqui vai viver até o ano 2250. Talvez até o ano 2200, ou 2100, né? 2120. Alguns aqui ainda, os mais pequenininhos, ainda se arrisquem. Mas nós somos edição limitada. Nós temos um tempo neste mundo. Nós não somos eternos. O fato é que o rei Ezequias também tinha a sua limitação, e Deus disse para ele, através do profeta: coloca em ordem a tua casa. Mas o que você faria se você soubesse o dia da sua partida? O que você faria para colocar em ordem a tua casa, para partir, tendo feito a sua obrigação, meus irmãos? Qual seria a nossa atitude, sabendo que eu vou partir semana que vem, mês que vem ou no ano que vem? O que eu vou fazer agora, a partir de hoje, para colocar em ordem a minha casa? Deus daria àquele homem mais 15 anos de vida, e ele precisava aproveitar cada dia, pois no dia seguinte não seria mais 15 anos, seriam 14 anos, 364 dias. E estava diminuindo. E assim a nossa existência aqui, quando menos esperamos, a gente fica sabendo que fulano faleceu. Alguns dizem: mas tão novo, tão jovem. Sim, infelizmente. O tempo chegou para ele. Ele já foi agora apresentar-se diante de Deus. A partida se aproxima. E a mensagem é: o que nós estamos fazendo para colocar em ordem a nossa casa? Pelo menos 3 princípios nós podemos
recitar aqui, irmãos. Primeiro, alimente da palavra intencionalmente. Se nós sabemos que um dia nós vamos terminar a nossa vida aqui, nós precisamos buscar na palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor, na orientação do Senhor. Volte-se para Ele, intencionalmente buscando aprender da palavra de Deus, pois tem muito crente aí, que gosta de sentar à mesa para ler a Bíblia apenas para cumprir tabela. Apenas para dizer, não, eu leio pelo menos 2, 3 versículos por dia, pastor. Apenas para cumprir talvez uma tradição. Ler a Bíblia intencionalmente aqui é de fato alimentar-se da palavra de Deus, procurando descobrir nela a vida, procurando descobrir nela os mandamentos do Senhor, extraindo tudo aquilo que é necessário para que nós possamos nos afastar daquilo que é mal. Segundo, honre a Deus, obedecendo-o corajosamente. Os princípios de Deus precisam ser obedecidos. E quando eu fiz essa mesma pergunta com os adolescentes, alguns responderam, eu vou para o shopping, né? Já que eu vou morrer mesmo, eu vou para o shopping, vou gastar à vontade, né? Pegar um cartão de crédito ilimitado. Outros falam, eu vou viajar, e aí parcelar tudo em 12 vezes no cartão. Mas onde fica o nosso ato de obedecer corajosamente a palavra de Deus, já que nós vamos nos encontrar com o Senhor, Criador do universo, estaremos diante do trono dEle, como estudamos hoje, pela manhã na nossa escola dominical. Todos se apresentarão diante do trono do Senhor, se abrirão livros, e o livro da vida será aberto. Será que o seu nome estará no livro da vida? Portanto, meus amados, nós precisamos honrar a Deus, obedecendo corajosamente. E aqui significa que eu preciso ter coragem para enfrentar o mundo, para dizer não para as coisas do mundo e sim para as coisas de Deus. E se minha vida está chegando ao fim, e se Deus pede para que eu coloque em ordem a minha casa, então eu preciso ensinar os valores de Deus no coração dos meus filhos. Aqui, meus irmãos, o rei Ezequias, depois de 3 anos, quando lhe faltava 12 anos para o seu fim, ele teve um filho. E ele deu um nome a esse filho, chamado Manassés. E ele sabia muito bem que naquele momento ele teria apenas 12 anos. Apenas 12 anos para educar o seu filho, para deixar uma mensagem de Deus ao coração daquela criança. Meus irmãos, talvez você pergunte, pastor, mas com 12 anos, será que é possível educar um ser humano para que ele faça uma diferença positiva? E eu creio que sim, meus irmãos. Muitos psicólogos dizem que entre 8 e 10 anos é o limite para você internalizar, para que você construa o caráter do seu filho, o caráter da sua filha. Até os 10 anos, vamos colocar aqui que Deus ainda deu 2 anos de lambuja para ele, até os 12 anos, para que pudesse construir uma vida de adoração na vida do seu filho, porque tem muita criança aí que quando chega aos 10 anos e anos, não quer mais saber de igreja. Aí é uma dificuldade para levantar, para vir para a escola dominical que você nunca viu. Não dou conta, não, deixa para depois. E toda aquela dificuldade. Talvez, irmãos, olhando para a história, nós precisamos aprender com a história. E os judeus se tornaram, na sua tradição, aquele povo que ensinava todos os 5 primeiros livros da Bíblia para os seus filhos até os 13 anos de vida. Talvez eles olhassem justamente a história do rei Ezequias, que teve 12 anos para educar o seu filho, e porque não o educou corretamente, ele se tornou um dos reis mais perversos de toda a história, sanguinário. Diz a Bíblia lá em 2 Crônicas capítulo 33, que ele matou tanta gente, que o sangue dos inocentes corriam pela cidade de Jerusalém. E por quê? Porque o seu pai não parou para educá-lo, mesmo sabendo que o seu tempo estava chegando ao fim. Nós corremos um grande risco de não conseguir discipular os nossos filhos. Mas nós precisamos lutar, irmãos. Nós precisamos colocar na presença do Senhor, já que os nossos dias são
limitados. Põe em ordem a tua casa, porque os nossos dias são limitados. Segundo princípio, porque, irmãos, independente do nosso passado, abençoado por Deus, isso não garante que nós teremos um futuro abençoado. Ou seja, se até aqui Deus tem me abençoado, isso não garante que daqui em diante será diferente, ou continuará sendo períodos de grande bonança. A nossa vida é cheia de ciclos, meus amados irmãos. Quando eu fiz a viagem para o Mato Grosso, visitando ali a casa da minha mãe, da minha irmã, nós andamos quilômetros, 1000 quilômetros de soja, aquela plantação assim verdinha, algumas reservas ambientais, havia muita mata fechada, mas o que nos chamava atenção naquelas plantações era o verde, mas era por causa da época, o ciclo era de bonança, porque se eu voltasse ali alguns meses depois, já teria colhido toda aquela plantação e havia apenas chão, nenhuma árvore, terreno árido, o solo à vista. Talvez você olhasse ali e dissesse: que terra feia, que coisa horrível, porque agora o momento é outro. É como uma casa que uma mulher precisa dar uma faxina, e ela labuta, ela levanta cedo e começa trabalhando, arrumando todas as coisas. Ao final do dia, a sua casa está limpa e impecável. Mas o que vai acontecer daqui 3, 4, 5 dias? Se for como eu lá em casa, que temos 3 filhos, eu não dou 24 horas e as coisas já estão assim, bagunçadas novamente. Ou seja, passou o ciclo, estava limpinho, de repente já está sujo de novo. É um momento difícil, um momento ali da aridez do solo, da sujeira que volta. Portanto, entenda, quando Deus diz: ponha em ordem a tua casa, Ele está dizendo: você não sabe o que vai acontecer para frente. Então hoje, prepara-te, aprenda a valorizar esse ciclo maravilhoso que você está vivendo, pois pode chegar a ter um momento de tristeza, de aridez, de sofrimento, de angústia. E nesse dia, por favor, não cuspa no prato que você está comendo. Ele está vazio, mas ele vai encher-se novamente. Ele está vazio hoje, mas ele vai encher-se novamente, porque é promessa de Deus abençoar o lar daqueles que servem ao Senhor. Salmo 127, nós lemos aqui no início do culto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor está edificando este lar, tenha certeza, este lar será guardado e protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Põe em ordem a tua casa. Terceiro princípio, falamos que os nossos dias são limitados, que o nosso passado de bênção não quer dizer que teremos um futuro muito abençoado. E terceiro, não murmure quando os inimigos baterem a porta. Amados irmãos, não obstante a doença e a enfermidade do rei Ezequias, havia um império, um reinado, o rei da Síria, Senaqueribe, que estava vindo invadir Jerusalém. Não fosse, apesar daquela doença, mesmo com aquela doença, a perseguição estava batendo a porta da casa daquele homem para invadir aquelas terras, para destruir. Os assírios estavam vindo e eles eram homens sanguinários, um exército forte, fortíssimo, talvez aí mais de 200.000 soldados de guerra, preparados para invadir uma cidade que, por mais que fosse murada, não teria como vencer um exército tão numeroso contra ele. E talvez Ezequias pudesse querer blasfemar contra Deus. Talvez Ezequias, como rei, pudesse querer esbravejar a sua fúria contra Deus, porque o inimigo estava à porta e agora, de repente, um profeta bate à porta e diz: olha, eu quero trazer uma mensagem de Deus para você, rei. Coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver.
Irmãos, a atitude deste homem é de alguém que enfrenta a dificuldade naquele instante, pois era muito comum entre os reis ímpios daquela época, entre os reis que não adoravam ao Senhor, era muito comum, meus irmãos, que eles maltratassem os profetas que falassem alguma coisa que não agradasse o rei. Certa vez, um desses profetas veio à presença de 2 reis e ele profetizou a derrota. Um outro profeta falso veio e deu uma bofetada nele, dizendo: olha, o rei está aqui, profetiza coisas boas para ele. Era assim que o profeta deveria fazer, entre aspas, profetizar coisas boas para o rei. Agora vem um profeta, entra na casa, no quarto de Ezequias e diz: você vai morrer? Ezequias poderia se encher de ira, de raiva, dizendo: eu já tenho um problema dos assírios, e agora vem Deus dizer para mim que eu vou morrer? Saia daqui agora e vai ser preso e você vai ser torturado. Como muitos reis fizeram com os profetas no passado. Mas a diferença deste homem aqui, irmãos, é que ele vira o rosto para o lado. E ele vai buscar o socorro no lugar certo. Ele vai orar. Ele vai clamar. No momento da angústia, no momento da dor, no momento da dificuldade, ele vai orar e dizer: Senhor, lembra-te de mim. E é isso que o verdadeiro servo do Senhor, homem e mulher, precisa fazer para proteger a sua casa. Orar ao Senhor e se buscar ao Senhor. Não confie na sua própria força. A palavra de Deus já nos diz no Salmo 33 que o cavalo não garante a vitória a despeito da sua grande força. Ele está dizendo: olha, toda a ciência, toda a tecnologia, todo o dinheiro, toda a tua capacidade não garante a vitória a despeito do poderio que é. Confie no Senhor, só Ele pode te abençoar e só Ele pode sustentar a tua casa, o teu lar. E assim, meus amados irmãos, Ezequias vira-se para o lado e chora. Diz a Bíblia que ele chora muitíssimo. Ele se derrama na presença do Senhor. Você tem orado pela sua família? Você tem se derramado na presença do Senhor pela sua família, pelo seu lar? Qual o seu nível de oração? Qual a intensidade da sua oração? O quanto você está disposto realmente a clamar a Deus pelo seu lar, meus irmãos? Eu preciso fazer essa pergunta que incomoda a cada um de nós, para que nós não sejamos pegos na displicência de estarmos dormindo quando o inimigo chegar, de estarmos desatentos quando o inimigo chegar. E nós vamos tratar disso daqui a pouquinho na nossa conclusão. O quarto e último princípio é que nós precisamos, ao colocar a nossa casa em ordem, nós precisamos nos desviar das tentações sutis. Sim, aquelas tentações que vêm de maneira sorrateira, enganando aos poucos, fazendo com que haja brecha na muralha, brecha na armadura. O rei Ezequias, ele vem a se curar, meus irmãos. Deus pede ali para o profeta usar uma pasta de figos, e eu não sei que elemento medicinal que existe na pasta de figos, mas Deus disse para o profeta: olha, diz para ele passar a pasta de figos na úlcera. 3 dias e o rei já estava curado. 3 dias. Deus é Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Então, este rei, ele se cura. Este rei agora está aproveitando os seus 15 anos, diminuindo já, né? Já não é mais 15, é 10, é 5, de repente 2 anos. E algo acontece, possivelmente 1 ou 2 anos depois do acontecido aqui com ele. No capítulo 39 aí de Isaías registra esse fato, ele é muito importante, ele é singular na história do rei Ezequias, que são embaixadores que vão
até o rei Ezequias, em nome do exército da Babilônia, em nome do império babilônico, um reino muito longe ali de Jerusalém. E o que acontece? Ezequias os recebe com muita alegria, por saber que eles vieram de muito longe, e começa a mostrar, meus irmãos, tudo o que eles tinham. Ele abre a porta da casa dele para os embaixadores da Babilônia. Ele abre, ele fica fascinado com as visitas, né? E ele começa a contar tudo. Sabe aquele negócio de contar tudo que acontece na sua vida para os outros? Uma hora você acaba falando uma coisa que não devia, e aquilo pode te prejudicar muito. O profeta Isaías foi até ele e disse: quem é que veio aqui? Quem é que veio te visitar? Foi uns embaixadores lá da Babilônia. Você pediu orientação a Deus para deixar eles entrarem na sua casa? O que eles viram? Eles viram tudo. Eles viram tudo. Pois saiba de uma coisa: esse mesmo povo vai entrar nesta cidade, nesta casa, e vai roubar tudo que você tem. E vai levar para muito longe. É assim a mensagem do profeta, falando a verdade. Você abriu a brecha, e ao abrir a brecha, o inimigo entra. Os babilônicos chegam, e o rei Ezequias está envaidecido, por ser tão benquisto, por ser tão procurado, talvez querendo ser como o grande rei Salomão. As tentações, irmãos, elas são sutis. E essas tentações sutis é que são perigosas. Sabe aquela ideia, não, é meu direito, é minha privacidade, não são minhas escolhas, não é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é as minhas regalias, é o meu conforto, é o meu repouso. E só existe o pronome meu, não existe o pronome nosso nessa conjugação aqui. Há uma brecha sendo aberta aqui. Não é nosso, é só meu. Os homens costumam ser muito controladores, né? Principalmente no quesito dinheiro. Controlando tudo nos mínimos detalhes. E às vezes eles deixam a brecha. E o inimigo entra justamente aí. As mulheres costumam ser muito vaidosas, cuidando bem do corpo, andando com uma boa roupa, mas às vezes quando se começa a olhar demais para as roupas das outras, começa a querer ser como elas. E quando as filhas dos homens as filhas de Deus começam a olhar para as filhas dos homens, o negócio não vai bem. A brecha está ali. Há uma brecha, e vem assim devagarzinho, aos pouquinhos. Os filhos, na tentativa de terem os seus direitos ali, as suas regalias, né, o seu conforto, a sua liberdade. Há algumas culturas que ensinam para as crianças desde pequeno: não, olha, aqui é o seu espaço, ninguém pode chegar. Né? O pai não pode olhar o que o filho está vendo no celular sem a permissão do filho, é falta de respeito. A mãe não pode entrar no computador para ver como que está as coisas ali, o que eles estão vendo, é falta de respeito. Olha, pode até ser falta de respeito, mas se alguém enganar o seu filho usando o computador, e você não tiver percebido isso, você é o responsável. Você empurrou seu filho para uma desgraça como essa, por causa dessas tentações sutis, perigosas. Não, é o meu direito, é a minha liberdade. Por causa da tua liberdade, vá-se tudo embora. Então os pais precisam estar ali com os filhos, zelando por eles, mesmo que os incomode, mas ensinando a palavra de Deus para eles, meus amados irmãos. Assim, quando, mais uma vez, o profeta chega para ele e diz: põe em ordem a tua casa. Na nossa conclusão, ele está apelando, irmãos, e dizendo: olha, o fim está chegando. Se o fim está chegando, você precisa se preparar para este fim. E Mateus, no capítulo de número 24, quando o próprio Senhor Jesus fala a respeito do fim que está próximo, o fim que está chegando, ele vai dizer aqui no versículo 37...
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu não sei se nós temos mais 15 anos. Eu não posso garantir isso para você. Talvez você tenha bem menos do que 15 anos pela frente. A palavra, então, é vigia. Vigia, porque a qualquer momento você pode ser admitido à presença de Deus, chamado à presença de Deus. Coloque em ordem a tua casa. Quer dizer que agora, irmãos, hoje, eu preciso cuidar dos meus valores, da forma como eu lido com a minha família, da forma como eu trato os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, da maneira como eu zelo pelas finanças, da maneira como eu cuido do meu trabalho, da maneira como eu sou como cristão, como servo do Senhor. Eu preciso zelar da minha vida, eu preciso cuidar da minha casa. Essa é a mensagem urgente de Deus para nós. Porque talvez amanhã a gente vai ouvir: fulano já foi. Chamaram ele. Será que ele estava com a sua casa em ordem? Será que ele estava preparado para isso? Deus tenha misericórdia. Deus é o Senhor da obra e Senhor da nossa vida, meus amados irmãos. Nós precisamos estar vigilantes, pois saiba isso: se a gente soubesse o dia, como pai de família, saberia que naquele dia um ladrão viria, ele colocaria um monte de cerca elétrica, tiraria a sua posse de arma, colocaria em casa, colocaria talvez grades nas portas, vigiaria, ficaria até acordado a noite toda, porque ele sabe, aquele dia, ali estaria alguém preparado. Mas Jesus vem como um ladrão que ninguém espera. E no dia que a pessoa estiver tranquila, achando que não é aquele dia, será justamente aquele dia. Como nos dias de Noé, eles estavam tranquilos, vivendo a vida deles, gozando e brincando com a cara de Noé todo santo dia, dizendo: Noé, você vai pescar onde nesse barco gigante, Noé? Aqui não tem água, homem. E com certeza o chamavam de doido, maluco. Mas ele não era doido, ele não era maluco. Ele sabia que os dias estavam contados e ele estava colocando em ordem a sua casa. Todos os dias, batendo um prego, colocando uma estaca, colocando uma ripa e deixando a sua casa preparada, porque viria a grande chuva. Deus abençoe o nosso lar. Meu desejo era chamar todos aqui à frente e nós pudéssemos fazer uma grande oração de intenção de clamor ao Senhor, mas devido à pandemia não é aconselhável. Por isso eu gostaria que, mesmo aí onde você estiver, se você deseja clamar ao Senhor pelo seu lar, pela sua família, coloque-se em pé neste momento e nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus.